E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a história dos três empregados que está lá na Bíblia, no capítulo 25 de Mateus. Está lá no versículo 14, 25, 14. Quero falar com vocês sobre o poder multiplicador da ação. Então, se você é uma pessoa que não sabe tomar decisões rápidas para agir, espero que esse vídeo te dê uma noção do quanto é poderoso o poder multiplicador da ação. Então vamos lá, aqui nos três empregados de Mateus 25. Aqui conta a história, esses três empregados contam a história de um empregador que chamou esses três empregados para tomar conta da propriedade dele, que ele ia viajar. E ele deixou um dinheiro para cada um. E a Bíblia fala assim que ele deixou de acordo com a capacidade de cada um. E o que aconteceu? Ele foi viajar, deixou esse dinheiro com o pessoal, porque ele ia voltar. E Jesus falou que o reino de Deus é como essa história. Então vamos prestar atenção aqui nesse ensinamento de Jesus, que eu quero que ele cresça, que o poder da ação multiplicadora cresça na sua vida. O poder multiplicador da ação. Então, olha que interessante, a Bíblia fala que quando o empregador entregou 500 moedas para o primeiro empregado, olha só, a Bíblia diz que ele saiu logo. Só que esse saiu logo, ele não quer dizer que o empregado saiu apavorado, com pressa, que ele saiu de uma maneira apavorada para fazer o que tem que fazer. Mas é porque ele tinha clareza. Ele tinha clareza com o que ele precisava fazer com aquele talento, com aquilo que com aquilo que o empregador deixou para ele. Ele tinha clareza e por isso a Bíblia fala que ele saiu logo para investir esse dinheiro. E aí vão lá para o segundo empregado que recebeu 200. Esse que recebeu 200 moedas, ele também tinha clareza. Só que a Bíblia fala que ele saiu. Ele só saiu, não saiu logo. Então a Bíblia fala que ele só saiu. Isso significa que ele era uma pessoa que tinha clareza também, mas que ele era no tempo dele. Ele fazia umas coisas no tempo dele. Ele não era uma pessoa que tinha objetividade. Ele não era uma pessoa que tinha clareza, mas ele tinha que sair, que fazer as coisas no tempo dele. E o terceiro empregado, ele acabou saindo também, mas ele saiu errado. E o que acontece? Olha que interessante, ele saiu errado. Não é que ele não saiu, não é que ele não fez nada. Ele saiu, mas saiu errado. Então o que acontece? Quando esse empregado sai errado, ele diz que ele não usou e escondeu o dinheiro. Só que ele diz que ele teve medo de usar aquele dinheiro. E o empregador, quando chegou, falou para ele: você não teve medo. Ele transformou esse ato do empregador se auto-chamar de medroso, ele já jogou a direta já e falou: você é mau e preguiçoso. Então, ele, na verdade, ele não escondeu o talento porque ele tinha medo, porque ele era medroso, mas porque ele era mau e preguiçoso. O empregador viu isso nele. Não é que ele tinha medo. Uma pessoa má significa que ela é escassa, pobre e pouco produtiva. Uma pessoa preguiçosa, ela é desanimada, sem capricho ou empenho. Então, isso não quer dizer que ele tinha medo, mas é que ele era uma pessoa que não tinha empenho. Ele era desanimado, ele não tinha uma clareza, ele era especialista em desculpas. E esse foi o problema do terceiro empregado. E é muito interessante a gente entender agora o que aconteceu com esses três empregados. Cada um teve uma atitude diferente. E olha só o que aconteceu. A gente pode ver aqui no canto que o primeiro empregado
teve 500 moedas e transformou ela em 1.000. Quer dizer, ele dobrou aquilo que ele tinha ganhado do empregador. O segundo tinha 200. Lembrando que o empregador distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então, aquilo que Deus te dá é segundo aquilo que você pode suportar. Então, não adianta você querer muita coisa se você não consegue lidar com tudo. É conforme a capacidade de cada um. Então, não tem como a gente querer coisas que não foi feito pra gente. Então, segundo a capacidade, ele foi lá e multiplicou. E esse que tinha 200 foi lá e multiplicou também. Deus não quer que a gente olhe para a quantidade do que a gente está fazendo, mas se a gente está investindo o que a gente está fazendo, se a gente tem clareza, propósito e a gente investe, e a gente não deixa aquilo lá escondido, aquele dom, aquele talento, aquilo que Deus deu, que a gente não deixa escondido. Então, esses empregados teve 3 atitudes diferentes. Um recebeu 500, multiplicou. O outro recebeu 200, multiplicou também. E o outro de 100 ficou sem nada. Nota que aqui está escrito festa, tá vendo? O empregador chegou no primeiro empregado que multiplicou 500 para 1.000 e falou: vem comigo, vem festejar comigo. Se alegrou com a atitude do primeiro empregado. Aí para o segundo, também ele fez festa. Apesar do segundo ter saído no tempo dele, ele também fez festa, ele também se agradou disso, porque ele usou. Foi mais devagar? Foi, mas ele usou, então ele festejou junto. Agora, o terceiro ficou de fora da festa. Ele não conseguiu entrar para a festa e ainda foi perdido aqui na prisão da escuridão. Ele foi jogado na escuridão. Eu entendo que existe um porquê dessa pessoa ser jogada na escuridão. Ela perde totalmente a luz de Deus, ela não se vê mais com uma saída na vida. É aquela pessoa confusa. Esse terceiro empregado que não investe aquilo que foi chamado para fazer, ainda que seja pouco. Se Deus te deu pouca coisa para você investir, não importa, se você investe no pouco, o muito será confiado. Um dia você vai estar recebendo 500 moedas, um dia você vai estar recebendo 1.000 também. Só que esse foi jogado na escuridão porque não teve atitude de investir. E essa escuridão simboliza a perca da glória de Deus na sua vida, nessa terra, porque você perdeu a essência de glorificar Deus. Esse cara, infelizmente, ele perdeu a capacidade de investir. E é por isso que ele ficou no negativo. De 100, ele ficou para 0. Ele foi o único que decaiu. Ele foi o único que caiu de rendimento. Ele tinha 100, só que ele perdeu 100. Então ele começa com 100 e fica zerado. Então existe uma consequência se a gente não usar a capacidade que Deus deu. Aquilo que Deus investiu em você, que te deu para ser usado, para glorificar o nome dele, para ganhar almas. Se não usar, tem uma consequência. E esse segundo aqui, repara que ele saiu, mas a Bíblia fala que ele não saiu logo. Ele também teve uma consequência. Olha só, de 200, ele foi para 400, beleza, Deus se alegrou com isso. Na linguagem, do reino de Deus, Deus se alegrou com isso. Só que esse, que perdeu o 100, foi entregue ao que fez 1.000. Então esse que multiplicou 1.000 ganhou mais 100 e ele ficou num total de 1.100 moedas. E o que acontece com esse do meio? Ele ficou na média. Aqui que está o segredo e a consequência da pessoa que escolhe usar, mas escolhe não usar com vontade, com empenho. Ela vai multiplicar no tempo dela, tudo vai ser uma alegria para Deus, vai. Só que ela vai ficar sempre nessa média aqui, ela vai ficar reta, só para você entender a visão geral. O primeiro empregado cresceu aqui,
O segundo se manteve na média. É aqui que está a consequência de você sair no seu tempo. Não é que é ruim, mas você sempre vai se manter aqui, ó. Você sempre vai se manter reto. Só que essa visão do crescimento, essa consequência da multiplicação, ela é para quem tem clareza e tem empenho em usar aquilo que Deus deu. Então, se você hoje não usa com empenho, não é que você está mal, é que você vai ficar na média, você vai ficar no reto. Então, aí que está o problema de não usar com empenho. E aquele que começou junto com todo mundo ali no mesmo dia, acabou caindo, né? Então, infelizmente, ele acabou perdendo. E aí ele ficou preso aqui jogado na escuridão. Ele não teve mais saída, ele se sentiu no desespero. Ranger de dentes é uma tortura interna que a pessoa tem quando ela não tem clareza. Então, esse é o problema de não usar aquilo que Deus capacitou para você fazer. Então, resumindo, os 3 empregados, um saiu logo, saiu com clareza, saiu com vontade, saiu com empenho, não perdeu tempo em multiplicar a capacidade que Deus deu para ele, o dom, o talento. Talento aqui é moeda, lógico, mas também serve como talento pessoal mesmo, porque é algo de valor que Deus te deu para você multiplicar e fazer discípulos com isso. Então não importa se você ganha 100, 200 ou 500 moedas, mas o que importa é o que você vai fazer com aquilo que Deus deu para você fazer. A gente precisa se esforçar para não ser o terceiro empregado que sai, mas sai errado. Não é que ele ficou parado, não é que ele foi uma pessoa que não fez nada. Ele fez, mas ele fez errado. Então isso é problema, isso é um problema também. Ele saiu errado e acabou ferrando tudo. E ele se prendeu nessa janela, nessa jaula de escuridão, de desespero, de ranger de dentes. É uma tortura interna que a pessoa fica quando ela não tem clareza no propósito de vida. Ela se sente em desespero, se sente sem saída, no meio do escuro, não sabe para onde ir, não tem saída. Uma coisa que eu achei muito ruim, que eu vou comentar para finalizar o vídeo, é que outros empregados tiraram os 100 do terceiro empregado e levaram ao primeiro. E isso quer dizer que a gente não é insubstituível. Não é porque você, por exemplo, decidiu não usar a sua capacidade por preguiça, seja por medo. Não é porque você decidiu não usar que ela vai ficar perdida. Se você ler na parábola aqui, o empregador chegou diante desse terceiro empregado e falou assim: por que você não colocou no banco? Porque aí eu ia voltar e ia pegar com juros. Quer dizer, em outras palavras, por que você não fez o mínimo para multiplicar esse dinheiro? Por que você não, pelo menos não terceirizou essa responsabilidade? Então isso significa que a gente não é insubstituível. Não é porque a gente não usa, por preguiça, por falta de zelo, por falta de empenho, que Deus vai deixar isso daí ir para o cemitério. Não vai. Ele vai ele vai entregar para pessoas que fazem. Então esse aqui é o problema da gente não usar. A gente perde esse privilégio de multiplicar a glória de Deus nessa terra, fazer discípulos com aquilo que Ele deu. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter de alguma forma falado com você. Espero que eu e você hoje lute, se esforce para estar na mesma clareza e objetividade que o primeiro empregado. Que isso seja um hábito da nossa vida, se empenhar, que você possa multiplicar infinitamente mais na sua vida, dobrando seus resultados. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe.